Por que para os crentes é tão difícil compreender que somos salvos pela graça? Porque é todo mundo pagão, eles não ouvem mensagem, eles não entenderam ainda o Evangelho, não houve nem quem os explicasse. Esse povo todo que você chama de crente, quando você vê sábado, o que eles chamaram de louvorzão de Copacabana. Cara, não tem crente ali. Crente que eu diga, não tem ninguém que conheça o Evangelho. É como a nossa querida disse no início aí, 1 em 1000. Primeiro, um cara que realmente tem entendido o Evangelho, vai num louvorzão daquele ali, onde tudo é business. Não vai. É só show, é aquela coisa que você sabe que Jesus não está ali. Não frequenta aquilo ali, não tem nada a ver com ele. Até Jesus acha brega. Jesus não iria. Não iria. Então vem o cara entende, não vai. Então nós estamos cercados do que não é Evangelho, com um agravante. É que eles pensam que eles têm alguma coisa a ver com o Evangelho. E não tem. Aí fica infinitamente mais difícil esse povo entender a palavra pura e simples da graça de Deus do que o genuíno pagão que você encontra em qualquer lugar em estado de total alienação e que, uma vez explicado com simplicidade e amor, o cara diz: uau, era isso que eu buscava a vida inteira e não sabia. Mas era isso. Então, os crentes não entendem porque os crentes não são do Evangelho. Querido, eles são evangélicos, mas eles não são do Evangelho. Evangélicos é uma nomenclatura, eles se tornaram filhos de uma nomenclatura. Mas eles não conhecem a pessoa de Cristo, não conhecem o Evangelho de Jesus. E eles são pagãos, portanto. Os seus líderes, os pastores desse paganismo cristão, os ensinam todo dia a lei da barganha, da troca, da causa e efeito. Bota dinheiro aqui, recebe bênção de Deus. Frequenta o templo sem faltar. Deus não vai deixar nada te amaldiçoar. Venha renovar o seu seguro de vida, frequentando o culto e dando dízimo. Aí você frequenta, Deus vai te poupar. Esse é o esquema. O que isso tem a ver com o Evangelho? Isso tem a ver com qualquer culto pagão da terra. Tanto faz se é de hoje ou de 12 mil anos atrás. É a espiritualidade do paganismo original. Quando um se converte, que abre o entendimento, aí começa. Agora, você vai ver que é muito mais fácil você compartilhar a palavra com um ateu, ou com um cara que diz: não, nunca gostei de nada disso, nunca quis saber. Ele senta com você, começa a conversar como gente, normalmente, e a coisa flui com naturalidade, logo você começa a ver a luz iluminar o entendimento do indivíduo. Agora, um crente, primeiro você tem que sair rompendo barreiras, preconceitos, muralhas, camadas e camadas de condicionamento. Meu Deus, é um empedramento tão grande que para chegar no âmago do entendimento de um crente, só um milagre total. Só Deus. Só Deus. Agora ali no bar, é muito mais fácil. No bar não precisa tanto. No pub, Deus está lá agindo numa naturalidade. É mais fácil ali. Vai, já tem um arreganho natural. Deus tem menos dificuldade no bar, cara? Jesus disse que sim, né? Jesus disse que sim. Jesus disse que sim. Jesus disse que com publicanos e meretrizes e pecadores era uma delícia. Agora, com a fariseada e com os religiosos, ele disse: nem Deus dá jeito nisso. Aqui eu vos compararei. É igual o bêbado entrou no ônibus. Não sei o que, tinha um pastor lá dentro, virou pra ele e falou assim: olha, isso aí é que é o caminho da perdição. Aí ele olhou e falou: sim, peguei o ônibus errado. Meu Deus, deixa eu descer. Isso é mais ou menos compreensão de crente. Compreensão de crente tem esse nível de percepção. Exatamente. De sutileza. Tá todo mundo de porre, bro. É isso mesmo. Isso é como você querer dar conselho para embriagado, para gente de porre. Isso. Não entra. Você está no caminho da perdição. Você repete a mesma coisa 10 vezes, mas meu amigo, eu te falei já. É igual papo de bêbado. Um papo de graça aqui é um papo, boa parte dele, com gente de porre, de religião. Até o cara entender, primeiro ele tem que diminuir o teor
alcoolismo religioso dele. É verdade. Vai baixando. Aí depois ele entra na ressaca. Aí ele começa a transferir tudo pra mim, com raiva de mim, zangado, tá na ressaca. Depois ele começa a querer beber de novo. Aí ele começa, depois ele tem um recado, eu acho que eu vou voltar, que eu tô precisando encher a cara. Eu não tô congregando. De beber, tomar porra de religião que eu não tô congregando. Como eu faço pra conciliar? É. Aí vai, até que o dia ele começa a se pacificar, o evangelho começa a entrar nele. Mas o condicionamento religioso é pior do que o diabo. Porque elas não amam por nada. Elas não amam de graça. Elas só amam os que as amam de volta. Estou falando de modo absolutamente geral. Ok. Até filho. Não é todo pai nem toda mãe que ama um filho que não dá um bom retorno. Se o filho começar a dar só maus retornos, depois de um tempo eu encontro pais que dizem, eu não tenho nada a ver com esse garoto. E não é só papo, é fato. Mães também, que fogem, que não querem mais nem ver. Então as pessoas não creem na graça porque a graça pressupõe um amor unilateral, fiel, sem barganhas, sem compensações, sem trocas a fazer. O mundo não concebe isso. O mundo só... Se você chega e faz alguma coisa por uma pessoa e ela está do lado de um amigo e você vai embora, qual é a pergunta quase certa? A menos que elas te conheçam muito. Mas se elas não te conhecerem, qual é a pergunta? O que será que esse cara está querendo? Eu não é? É. Ah, por que ele tá desse jeito? Por que ele deu isso? O que ele tá querendo com você? Esse cara parou aqui, consertou o pneu e foi embora. Eu não sei não, hein? Melhor a gente ficar de olho aberto. Esmola grande, o cego desconfia. É. Então por que as pessoas não aceitam a graça? Tem dificuldade de entender o significado da graça. É porque elas não creem nisto a partir delas próprias. Porque elas vivem sem praticar graça com ninguém. Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de crer na graça de Deus, a primeira coisa que me vem à cabeça, ao coração é, meu Deus, que dificuldade essa pessoa tem em dar por dar. Certo. Em abrir por abrir, em facilitar por facilitar. Sim, cara. Em ensinar por ensinar. Em levantar por levantar, em alimentar só por alimentar, em cobrir só por cobrir. Sim. Que dificuldade essa pessoa tem nessa prática? Que esforço ela deve ter que fazer para de vez em quando provar para ela mesma que ela não é tão indiferente assim? Mas assim mesmo ela escolhe um tio pobre, uma pessoa conhecida, para praticar isso esporadicamente, por um estranho, absolutamente estranho, e que tem a cara de quem não está trabalhando, não está se lavando, não está se cuidando bem, aí não, isso é um vagabundo que se vire, graça para eles não. Então Jesus nunca foi praticado pelo cristianismo, porque o cristianismo não consegue acolher a ideia de favor absolutamente imerecido. O cristianismo é uma construção religiosa sincrética, aonde do evangelho ficaram algumas pinceladas de Jesus, a cruz, algumas coisinhas, ficou o presépio, a cenografia. São símbolos. Do hippie do primeiro século, cheio de poder de amor e despretensioso que morreu no massacre. Fica lá, o resto, meu amigo, é segundo religiões egípcias, cultos de mistério, gnosticismo, filosofias variadas da Ásia Menor, de Roma, de deuses e deusas que foram chamados para dentro do panteão da nova religião. E todos esses deuses, todos esses cultos, todas essas religiões
Eram religiões de barganha, são todas religiões de barganha. Só o Evangelho não sabe o que é barganha. Mas todo mundo faz barganha. O judaísmo é barganha. Ande conforme a lei, você será salvo. Não ande conforme a lei, você está condenado. Tem negócio aí. Claro. Não tem essa coisa da misericórdia divina. De dizer, olha, eu conheço todos os teus pecados, mas eles estão perdoados por causa da minha justiça. Está lá nos Salmos, mas não é praticado na teologia judaica. Não é uma cultura judaica. Judeu não tem perdão, cara. Não tem conversa com eles, não? Não. Toma lá da cá. O cristianismo eu acabei de dizer. O islamismo é barganha. A barganha é essa, de 5 orações por dia. Se você quiser ser grande no reino dos céus, faça uma peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Sim. Dê as suas esmolas conforme as ordens do Alcorão. E pratique todos os ritos da religião e jejue no Ramadã, e tu terás um tesouro no céu. Qualquer outra coisa, no espiritismo kardecista, tem barganha. Não de sacrifício em algum lugar, algum altar ali, não. A barganha é a caridade que eu tenho que fazer para por ela ser iluminado, redimido e salvo. Eu sou salvo pela caridade. Ou seja, eu sou salvo por mim mesmo. Pela prática das minhas boas obras eu sou salvo. Eu me autossalvo em tudo e em todas as concepções de religião e de crença. Aí chega essa coisa do Evangelho tão difícil de entender. Para quem não é assim. Um cara que é assim entende rápido. Por exemplo, eu não vi meu pai ficar 2 dias com dúvida sobre o que era a graça de Deus quando ele se converteu. Porque ele já era assim quando se converteu. Eu já ouvia, sem ser cristão, praticar o Evangelho sem nenhum batismo ou consciência de Jesus na vida dele. Quando ele tomou consciência, ele falou... Ó, é assim. Eu já sabia. É assim. Né? É assim. Agora, tem muita gente que também não aceita a graça por causa da autoimagem baixa. É uma outra dimensão. Como é que é isso? É o cara que gosta tão pouco de si mesmo, se autodeprecia tanto, se desvaloriza tanto, que do ponto de vista psicológico ele não consegue acreditar, número 1, que ninguém o ame, e em segundo lugar, que alguém o ame de graça. Então, para ele é muito difícil essa ideia de que ele é amado de graça. Agora, você tem pessoas que receberam todo amor, que são amorosas, que são generosas, que são tudo isso que eu disse nos 2 primeiros casos, que muitas vezes a pessoa não aceita a graça por não ser assim. E aqueles casos em que o indivíduo é tudo de bom, mas assim mesmo não aceita. Sabe por quê? Por quê, Caio? Porque ele é bom demais. Porque ele é bom demais. É justiça própria. Ah, tá. Aí o cara não aceita a graça, porque a graça não quer saber se você é bom demais, não quer saber nada. Quer saber se você, arrependido e quebrantadamente, creu que você foi perdoado antes da fundação do mundo, que você nasceu já sob o signo da misericórdia, que você é filho do amor, que a sua mera existência já é prova do amor de Deus para com você. Isso ainda sem nem falar na cruz. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A justiça própria atrapalha. Eu vejo gente linda, mas não consegue. Chega na última hora, você vai esperar a pessoa e diz, bom, mas a gente tem que fazer por merecer, tem que se esforçar. Aí vem toda aquela conversa no coração de um homem piedoso. Aí você vê que o problema dele não consegue entender por causa de justiça própria. E tem aqueles que também não conseguem nunca entender, vinculadamente ainda ao problema da justiça própria, porque junto com a justiça própria eles experimentam alguma culpa profunda. Eles nunca acolheram o fato
de que eles são pecadores, não porque eles pecam, eles nunca entenderam que eles pecam, é porque eles já são pecadores. São as pessoas que nunca entenderam que a graça é melhor do que a vida, porque ela me alcança naquilo que eu, na minha melhor intenção, não consigo alterar, que é a minha natureza. O meu melhor amor é imperfeito. Sim. A minha melhor justiça é bamba. Não é tão justa assim. Não. Não, é 1 Coríntios 13. Pois hoje conhecemos e somos em parte, conhecemos em parte, cremos em parte, tudo é em parte. Então essa pessoa não entende que ela é em parte e que a graça de Deus cobre toda a relatividade dela, porque ela enxerga essas coisas e tem um senso de justiça própria elevado, ela se proíbe de simplesmente acolher que não vem de obras, que não vem de méritos, que já está feito para que ninguém se glorie, e que é só pela fé, e que é um dom, é graça, é inexplicável, é unilateral e vem de Deus. Aí tem uma última coisa também, das principais, é aquela pessoa que diz, eu não posso aceitar que é assim, graça de graça, que é redundância, né? Graça já é de graça. Não posso aceitar que é só pela fé, não posso isso, porque eu tenho medo de ficar frouxo. É aquele cara que acha que se ele crê que já está tudo feito, ele vai cair na gandaia, ele vai soltar a franga. Ou é aquela pessoa que diz, eu tenho que ensinar para os meus filhos com um pouco de peso esse negócio que é para eles não acharem que é assim. Tom de graça. Tom de graça. Aí vão botando pitadas e pitadas de coisas para cima e eles próprios nunca descansam, nunca entram na paz. Eu disse a última aqui para nós, porque o tempo já voou, porque eu poderia sair falando. Acabou. Isso dá um livro legal. O significado da graça de Deus. Não, e por que as pessoas têm tanta dificuldade em acolher isso? É lindo isso. Os cristãos, raramente você vê um cristão que creu no Evangelho, descansou, se entregou e está em paz. Está em paz. Quase você não encontra. É todo mundo, não entendeu. Ficam ouvindo gente de todos os lados. É contradição, é maluquice, é uma caixa de vozes. Aí o cara quer fazer sentido das loucuras que ele ouve naquele sanatório de insanos. Não faz sentido nenhum, e ficam perdidos ali. Quando o cara diz, cá, eu estou te ouvindo, mas eu também ouço fulano, ouço Beltrano, ouço não sei o que, eu digo, olha, fica lá com eles. Quando você não se curar, vem aqui para eu te ajudar, porque eu não vou tentar te ajudar você ouvindo tanta gente. É uma salada, uma salada doida. E o que eles dizem eu não creio em praticamente nada. Só tenho carinho por eles, mas eu não tenho nenhuma admiração por esses teus mestres. Às vezes eles nem ensinam tão errado, mas a vida deles não tem raiz. E faz toda a diferença. Fé você passa pela raiz. Não é o blá, blá, blá certinho. Sim. É a irradiação do espigão. É o que transfere fé para o coração do outro.